e 2. Livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Abra o seu coração, Aleluia, porque o Senhor quer falar Jesus. com você essa noite. Meu Deus. Ele marcou esse encontro Glória. quinta-feira passada. Amém? Deus, Vamos ler a palavra do Senhor? Eu vou usar a nova versão internacional. Amém, irmãos? Quero pedir desculpa também, porque às vezes a gente embola um pouco alguma palavra, tá, irmãos? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 1, que todos os publicanos e os pecadores se reuniam para ouvir as palavras do Senhor Jesus. Mas quem eram esses publicanos? Os publicanos, o publicano era um cobrador de impostos para Roma, já que Israel fora subjugado, ou Israel fora dominado ou conquistado pelo povo romano. Os publicanos, eles eram abusivos e eram desonestos, e eles cobravam além do permitido, além do constituído, e eles se aproveitavam assim do povo, se enriquecendo de maneira ilícita. Amém? Na Bíblia Nova Versão Internacional, a palavra pecadores, ela está sinalizada com duas aspas. As aspas, dentre outros aspectos, elas são usadas para sinalizar que algo foi expressado de maneira irônica. Então, quando o versículo diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus, o que significa essa pequena ironia? Para os fariseus, todo aquele que não obedecia às leis de Deus segundo as suas interpretações e as suas regras, essas pessoas eram consideradas pecadoras. Amém? Aleluia, Jesus. Para os fariseus, todas as pessoas que não obedeciam às leis de Deus segundo as suas próprias interpretações e as suas regras, para eles, aquelas pessoas eram consideradas pecadoras. E quem eram os fariseus? E quem eram os mestres da lei? Os escribas, segundo a sua interpretação da sua Bíblia? Lembre-se que no versículo 2 diz que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus, porque ele estava pregando para essas pessoas. Os fariseus eram um dos grupos religiosos com mais importância, com mais relevância daquela época. Eles procuravam obedecer à lei de Deus, mas ao mesmo tempo eles seguiam como parte complementar à lei as suas próprias interpretações humanas, ou seja, aquilo que eles determinavam como certo. Além de obedecer à lei de Deus, eles colocavam as suas próprias interpretações humanas e pessoais como se fossem parte da lei de Deus. Para os fariseus, considerarem alguém santo e, portanto, salvo, as pessoas deveriam obedecer às suas tradições e às suas interpretações humanas. Os fariseus, eles equiparavam ou eles igualavam a observância, a obediência à lei de Deus, às suas tradições e interpretações pessoais e humanas. Ou seja, eles ensinavam ter a mesma importância as suas tradições e a palavra de Deus para a santificação e para a salvação. Vocês lembram quando eles reclamaram a Jesus porque os discípulos dele não haviam lavado as suas mãos de maneira cerimonial? Vocês lembram disso? Muitas pessoas interpretam como se os discípulos não tivessem lavado as suas mãos. Mas ali não se tratava de higiene
Senhor Jesus condenou essa atitude e chamou-a hipocrisia. Eu vou ler para vocês aqui no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículos 1 ao 9. Prestem atenção. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos, aqui está, com aspas, impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Aqui ele não está falando de higiene, aqui ele está falando de uma maneira diferente, uma tradição ao lavar todas essas coisas. Amém? De uma maneira cerimonial. Amém? Aleluia. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Aleluia. Os fariseus, eles queriam equiparar em importância a palavra de Deus com as suas tradições humanas, aquilo que eles haviam inventado. Irmãos, e muitas vezes a gente se comporta da mesma maneira. Muitas vezes a gente determina certas coisas dizendo: esse é o correto, é assim que tem que ser, como se estivesse na palavra de Deus, mas não está. E a gente coloca uma carga em cima das pessoas, a gente aponta o dedo dizendo: esse aí não está correto não, Jesus, ele não lavou as mãos cerimonialmente. Meu Deus. E Jesus chama isso hipocrisia. Jesus, uma coisa que ele odeia é a tal da hipocrisia. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Uma certa feita lá na Espanha, um pastor de outra igreja, ele tinha preparado uma vigília lá. E na segunda-feira, o Senhor falou assim ao meu coração: se consagre, jejue todos os dias, até às 5 horas da tarde. Ele não me disse nada mais. E eu comecei a me consagrar. Falei para meu esposo: o Senhor mandou eu me consagrar. Eu não sei o que Ele quer, mas Ele mandou me consagrar e eu vou me consagrar. Eu estive ali orando e entregando tudo nas mãos do Senhor. Quando chegou na quinta-feira, um pastor de uma igreja da nossa cidade chamou o pastor Júnior e falou assim: olha, amanhã nós vamos fazer uma vigília aqui na minha igreja e eu quero convidar você a participar dessa vigília. Então ele falou assim: amém, vamos conversar. Ele falou: olha, vai ter também um pastor da igreja tal, amém? É a igreja dos ciganos, irmãos, ali na Espanha. Tem cigano por tudo quanto é lado. Tem cigano de Deus também. Então vai ter um pastor da igreja dos ciganos aqui também. Então a gente vai se reunir e vamos fazer a vigília. E nós fomos nessa reunião, né, para ver o que cada um ia fazer. E esse pastor disse assim: olha, eu vou ficar com a parte do louvor. Amém. E ele virou o pastor Júnior e falou assim: ó, como seu ministério é de libertação, né, acontece essas coisas, você fica com essa parte aí. Ele falou amém. E ele falou assim: ó, e como o ministério dos pastores da igreja cigana é muito forte, né, pregar, ele fica com a palavra. Amém, glória a Deus. Então ele virou para mim e falou assim: irmã, mas sinto muito, eu senti de Deus que nessa vigília as mulheres não vão participar. Mas antes
segunda-feira, Deus me deu um sonho, mostrando exatamente o que ele falou ali. Deus mostrou exatamente que tanto quando ele falou e delegou cada coisa, eu olhei para o meu esposo na hora, a gente lembrou, olha o que Deus falou. E eu fiquei quieta. E o meu esposo falou assim, olha, o meu ministério é o mesmo ministério da minha esposa. Eu durmo com ela, eu sei que ela se consagra a Deus. Então na hora de orar pelas pessoas, eu não vou chamar outra pessoa, eu vou chamar ela. E ele ficou meio assim, mas ele pensou, se eu não deixar, ele não vai fazer, e eu não vou fazer, então eu vou acabar deixando. E eu falei pro meu marido assim, olha, eu vou ficar bem quietinha no meu canto. Se você me chamar, eu vou. Se você não me chamar, eu vou ficar lá mesmo. Ele falou amém. E começou a vigília, e um fazia a sua parte, o outro fazia a sua parte, o outro louvou, o outro pregou, e na hora de orar as pessoas passaram na frente. Irmão, começou a manifestar o demônio, meu esposo não estava dando conta, porque enquanto ele estava em um, os outros estavam manifestando do outro lado, ele já me chamou, eu levantei, eu fui. Comecei a orar ali, demônio manifestando aqui, ele orando aqui, eu orando ali, glória a Deus, o Senhor libertou, foi uma maravilha. Irmãos, se vocês pudessem contemplar a cara do pastor cigano, os irmãos iam dar até risada. O homem, ele estava sem acreditar, porque, irmãos, infelizmente, na tradição deles, a mulher não pode ser usada nas mãos de Deus. Infelizmente, na tradição deles, mulher não pode fazer nada. E o que o Senhor fez? O Senhor envergonhou a tradição do homem. O Senhor me falou, se prepara, jejua. E eu nem sabia o que Deus tinha preparado. Glória a Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente fica colocando a nossa tradição junto com a palavra de Deus. Não, eu acho que mulher não tem que fazer nada, não. Primeiro que quando a Bíblia diz que a mulher tem que ficar quieta, tem um porquê. E tem que estudar aquela palavra ali para você entender o que o irmão Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando. A gente tem que tomar cuidado de pegar a Bíblia literal, a gente tem que estudar aquilo ali e entender o que está sendo dito. Porque é por isso que muitas pessoas estão seguindo doutrinas erradas, porque não estão estudando a palavra do Senhor, muito menos com a ajuda do Espírito Santo, e colocam doutrinas e tradições humanas e ficam parando pessoas que Deus levanta para fazer a obra, porque eles acham que é assim que tem que ser. Meu Deus. E não foi diferente no tempo de Jesus. Os fariseus faziam a mesma coisa. Tem que fazer segundo a nossa tradição, porque se não fizer segundo a nossa tradição, não presta. Meu Deus. Irmãos, esse pastor encontrou a gente durante a semana. Ele veio falar conosco. Ele chamou meu esposo para pregar lá. Deus não permitiu. Às vezes a gente pensa que aonde chamam a gente tem que ir. Ó, a gente vai onde o Espírito Santo manda a gente ir. Porque Deus, Ele é onipresente. Mas não quer dizer que Ele está em todo lugar, não, meus irmãos. Ele está onde Ele quer estar. Ele não é escravo dos seus atributos. Ah, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode estar. Mas não quer dizer que Ele quer estar. Porque tem lugar que o povo não obedece. E lugar onde crente não obedece, Deus não está. Sim ou não? Amém? Então Deus falou assim, não é para ir não. Então a gente falou muito educadamente, sinto muito, não vamos poder ir. E ele virou e falou assim, olha minha irmã, se a irmã quiser ir e cantar alguma coisa, ou até mesmo contar um testemunho, a irmã pode ir, mas eu não posso deixar a irmã pregar, porque segundo a tradição da gente, a mulher não pode fazer nada. Eu vi Deus operando na sua vida, mas eu não posso permitir, porque a nossa tradição não permite. A tradição do homem querendo parar aquele que Deus levanta, seja homem, seja mulher, não interessa. Aleluia. Não importa. Deus, Ele levanta quem Ele quer, Deus, Ele usa quem Ele quer. E não é o homem que vai colocar a tradição, aquilo que ele pensa que é correto. Aleluia, Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente está se comportando igual os fariseus. A gente está colocando tradição humana, equiparando de importância e autoridade, segundo a palavra de Deus. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Esses eram os fariseus, mas quem são os escribas, ou os mestres da lei, segundo a interpretação da sua Bíblia? Eles eram chamados doutores e mestres. Eles eram especialistas
Deus. Eles ensinavam o correto, mas eles não praticavam o que ensinavam. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para vocês o livro de Mateus, no capítulo 23, versículos 2 ao 7. Escute bem o que o Senhor fala acerca dos escribas e mestres da lei. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Você pode notar que quando você estiver lendo a palavra de Deus, sempre Jesus Cristo, ou quase sempre, ele vai falar dos fariseus e mestres da lei. Sempre os dois juntos, sabe por quê? Porque eram os dois do mesmo jeito. Pensavam a mesma coisa e faziam a mesma coisa. Então aqui Jesus está falando aos mestres da lei e os fariseus. Em quase todo lugar que Jesus cita, está sempre um agarrado no outro. Porque a gente só se agarra naquele que apoia o que a gente faz. A gente gosta de estar junto com aquele que apoia aquilo que a gente pensa. Mas o crente não pode ser assim. O crente tem que andar com aquele que obedece a palavra. O crente gosta de andar com aquele que ama a palavra. Amém? Glória. Vocês podem notar que geralmente esses dois estavam sempre juntos quando Jesus falava acerca deles. O fariseu e o escriba sempre estavam juntos na hora de julgar o que Jesus fazia. E ambos eram chamados pelo Senhor de hipócritas. Hipócrita é aquele que coloca o que ele acredita ser correto junto com a palavra de Deus. Hipócrita é aquele que ensina o correto, mas faz o errado na sua vida. Jesus condena isso, meus irmãos. Eles se achavam mais santos por causa da sua aparência exterior. Olha só o que diz Mateus 23, versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. O que quer dizer filactérios? Jesus está condenando ser largo. Ele não condenou o filactério, ele condenou ser largo. Mas o que é filactério? Filactério era uma caixinha quadrada feita de couro de animal, onde se guardavam quatro passagens da lei escritos em pergaminho. Eles atavam isso no braço e na cabeça quando iam na sinagoga ou antes de suas orações matinais em casa. Eu não sei se alguém já viu aí um judeu, hoje em dia ainda tem alguns, hein? Quando vai lá no Muro das Lamentações, que eles estão cheios ali, ó, de uma fita de couro agarrada assim no braço. Vocês já viram? É o filactério. Porque Deus dizia assim: leva para você lembrar sempre dessa palavra aqui da minha lei, para você obedecer sempre essa palavra da minha lei. E Jesus dizia assim: eles fazem seus filactérios bem largos. Irmãos, o filactério, ele tinha que levar 4 passagens da lei. Eles enfiavam ali umas 10, 20. Meu Deus. Jesus estava condenando. Porque se a palavra fala 4, para que você põe 10? Se a palavra fala 4, para que você põe 20? A lei ordenava 4 passagens bíblicas, mas eles colocavam muito mais. E Jesus condenava isso. E por que eles faziam isso? Eles queriam fazer além do que o próprio Deus estipulou para parecerem mais santos, sendo assim mais superiores que os demais. Se Deus falou 4, é 4. Levando 10
as pessoas fazem as coisas para que os outros olhem e digam: olha, essa irmã, ela é poderosa, ela é cheia de Deus. Muitas vezes essa irmã tem uma língua desse tamanho. Sim ou não? Esse irmão também, porque tem irmão fofoqueiro, viu? Tem irmão que é falador demais. E Jesus condenou dizendo assim, ó: eles fazem as suas pranchas, as suas vestes bem longas. Jesus não estava condenando a franja, Jesus estava condenando que está muito grande. Por que está muito grande? O que eram essas franjas? O que significavam essas franjas na veste desses homens? As franjas eram cordões pendurados nas bordas das roupas dos israelitas, de acordo com a lei. O Senhor mandou fazer isso. O Senhor mandou colocar essas franjas, essas borlas, aqui nas bordas da túnica deles. Elas serviam para lembrá-los de todos os mandamentos de Jeová e da necessidade de obedecê-los. Os fariseus, eles alongaram as franjas de seus mantos para mostrar que eram mais zelosos por honrar a lei de Deus. Sendo assim, eles eram mais santos e eles eram mais separados segundo a sua percepção humana. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com o que você faz. Cuidado, minha irmã, com a roupa que você põe e começa a ficar julgando a roupa da outra irmã. Ah, porque eu uso saia lá no pé e a irmã usa aqui no joelho. Ah, porque eu uso saia lá no pé, mas a irmãzinha usa calça. Não tá certo. Cuidado. Cuidado com isso. É a mesma coisa que os fariseus faziam. As franjas eram largas. Eu sou muito mais santo. Olha aqui. Olha aqui a minha veste. Cuidado com isso. Cuidado ao desprezar aqueles servos do Senhor que não andam como você acha que eles devem andar. Cuidado ao desprezar os servos do Senhor que não se vestem conforme a sua interpretação do que é correto ou não. A Bíblia diz que tem que andar com ordem, decência. Não está falando nem essa, nem aquela outra, não. E às vezes as pessoas ficam colocando cargas dizendo: é assim que tem que vestir. É mesmo? Me mostra lá então. Se não for a tradição humana, isso é hipocrisia. E às vezes a gente julga a pessoa sem conhecer quem ela é. Às vezes a gente olha o exterior e fala assim: não, essa pessoa está até afastada. Irmão, uma vez eu cheguei numa igreja que a irmã falou assim: ó, Jesus te ama. Ela falou assim, ela pensou: essa aí, coitada, ela precisa conhecer Jesus. Ela olhou o meu exterior, porque eu não estava vestida conforme que ela achava que eu deveria vestir. E eu só olhei para o meu esposo, dei risada, amém, Jesus, amém, amém, me amo, glória a Deus. Porque ela olhou o meu exterior. Mas se eu tivesse vestida do jeito que ela acreditava ser correto, ela ia dizer: essa é serva. Ela não sabia o que eu carregava dentro de mim, mas ela olhou para mim e julgou que eu não tivesse nada. Cuidado ao olhar a pessoa e dizer que essa pessoa não é ninguém. Você não sabe a promessa que ela carrega. Você não sabe o que Deus tem para a vida dela. Glória a Deus. Aquilo que o homem julga correto nem sempre conta com o aval de Deus. Cuidado. Cuidado. Jesus, ele detestava essa hipocrisia dos fariseus. Os fariseus olhavam o exterior e começavam a rejeitar e a falar, e Jesus se irava com isso. Cuidado. Preste atenção, porque se você está fazendo igual os fariseus, Jesus está te olhando e está irado com você. Enquanto você está dizendo: ui, Jesus está feliz comigo, ele está dizendo: não estou não. Você está julgando aquilo que eu não estou. Você está apontando o dedo para aquilo que eu não estou. E muitas vezes, irmãos,
apenas tradições humanas obedecidas, como se fossem mandamentos bíblicos. Olha, os fariseus, eles tinham mais de 2.000 tradições que eles observavam como se fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Se no final a pessoa faz tanto aquilo, ela começa a acreditar que aquilo é o correto. E vai passando de geração em geração. E nós vamos dizendo, não, mas é assim que é, assim que sempre foi. Será? Será que Deus está nisso? Ah, mas Deus não falou nada. Você está preocupado em descobrir se realmente Deus está nisso? Você está preocupado em descobrir se essa tradição é sua ou se é mandamento de Deus? Ou você simplesmente está perpetuando aquilo que te ensinaram lá atrás? Deus vivo. Aleluia, Jesus. Irmãos, em Atos, capítulo 10, versículo 14 e 15, vocês lembram quando o apóstolo Pedro subiu no terraço? Ele estava morrendo de fome. E o povo estava preparando a comida, ele subiu no terraço, né? Ele foi orar, louvar, estar em comunhão com Deus enquanto ele esperava a comida. Amém? Os irmãos lembram dessa passagem? Então ele teve uma visão que desceu um lençol do céu e tinha todo tipo de réptil, quadrúpede, todo aquele tipo de comida que o judeu não podia nunca jamais colocar na sua boca. E o Senhor, o que ele fez? Ai, irmãos, ai, meu Deus, como Deus faz é maravilhoso, irmão. Deus pega aquilo lá que você fica achando que é sujo, que é imundo, e é aquilo lá que ele usa para quebrar isso na sua vida. Quando desceu aquele lençol e Pedro olhou aqueles bichos, o Senhor falou assim com ele: Pedro, mate e coma. E ele falou assim: de modo nenhum, Senhor, eu jamais comi algo impuro e imundo. E a voz de Deus lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Aleluia, Muitas vezes o crente está chamando de impuro, de pecador, de imerecedor aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus encheu com a sua glória, com o seu Espírito Santo. Mas o crente está dizendo: não, isso não é santo, isso não é certo. E Deus fala assim: para de dizer que isso aí não é santo, porque eu santifiquei. O que era desprezível aos olhos de Pedro, a causa da sua lei, Deus estava dizendo que também era santo. O que era diferente dele, o Senhor estava dizendo que também havia aceitado e santificado assim como ele. Aleluia. Quem lembra quando o Senhor Deus mandou o profeta Samuel ir lá ungir Davi? Glória a Deus. aleluia. Quando o profeta Samuel chega e vem os filhos de Jessé, veio Eliabe, e ele pensou assim: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Ele olhou a aparência de Eliabe, ele olhou a altura, a beleza de Eliabe, e ele falou: com certeza é esse aqui. E se fosse o homem para escolher, tinha feito igual fez com Saul, tinha escolhido bem mal. E o que o Senhor falou? O Senhor disse assim a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Enquanto você está olhando algo e por você está determinando que aquilo é de Deus ou não, Deus está dizendo assim: eu não olho a aparência de ninguém. Você está olhando o exterior, mas eu sei o que tem lá dentro. Eu sei que tem um coração obediente, um coração submisso. Aleluia. Irmãos, toda vez que o homem determina algo, pode saber que Deus está fazendo tudo o contrário. O homem olha uma coisa e fala assim, é assim, e Deus está falando tudo o contrário, tudo ao revés. Tudo ao revés. Irmãos, eu fui numa igreja de uma pessoa que a gente conhece há muito tempo. E essa igreja, eles não aceitam o chamado da mulher. Olha, toda vez que isso acontece, não é ele que Deus levanta para pregar, não, sou eu. E o Senhor, e o nosso ministério é o ministério profético. O que é o ministério profético? O Senhor dava a palavra para o profeta e o profeta só falava o que Deus mandava. Esse é o nosso
Era tremendo. O Senhor estava dando ali sentença. E veio da boca de uma mulher. E eu falo isso com temor e temor. Porque eu tenho muito temor à palavra do Senhor. E o Senhor usou quem? A mulher para levar sentença àquele lugar. E assim como os profetas, eles iam e falavam que Deus mandava, aqui é assim também. Irmãos, era uma opressão terrível, principalmente daquele servo lá, daquele pastor, porque era para ele. Eu não quis nem saber. Eu fui com temor e temor, mas eu fui. E Deus usou quem, irmãos? Deus usou quem para falar? A mulher. Eu acho tão incrível como Deus faz. Enquanto o homem está rejeitando, Deus está falando, então é essa aí que eu vou lançar para falar com você. O Senhor, Ele não vê a aparência de ninguém. Quantas vezes as pessoas olharam para nós e deduziram pela nossa aparência que nem mesmo éramos cristãos. Irmãos, em 2013, eu sou do Espírito Santo, né? Em 2013, eu fui para lá, para o Espírito Santo, para fazer meus documentos da Espanha. Fiquei aqui 4 meses. E o Senhor sempre, quando está pesado lá, está difícil, está duro, o Senhor sempre nos mandava para cá para a gente descansar um pouco, né? Então, quando a gente vinha, eu ficava bem quietinha. Eu não falava nada. Tá aqui o pastor. Se o pastor da igreja, perdão, como que era o nome dele mesmo? Edivaldo. Se ele não tivesse sentado do nosso lado e perguntado quem éramos, a gente não ia dizer, irmãos. A gente não ia dizer. Porque a gente não está procurando reconhecimento de ninguém. Nós estamos aqui para um propósito, final de deserto. Irmãos, é difícil. O Senhor falou assim, eu sei que está difícil para você, mas você vai obedecer, você vai lá. Eu vim. E Ele falou, a gente tem que fazer o que Deus manda. Querendo ou não, você tem que fazer. E esse é o nosso lema. Querendo ou não, a gente faz. Porque o barro não vai dizer pro oleiro o que ele tem que fazer, não. O barro tem que ir. Está doente, vai. Está desanimado, vai. Está triste, vai. É assim que a gente tem que ser. Então, eu fui numa igreja lá que eu costumo ir quando eu estou lá. E eu fiquei bem quietinha naquela igreja, estava sentada, bonitinha, escutando, né, vendo, participando do culto. E veio um missionário de fora. E eu amei, glória a Deus, estava sentadinha lá. E aí, era culto da sexta-feira à tarde. Começou 3 horas. Irmão, já era quase 7 horas da noite, aquilo não acabava. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora. E aí, não tinha acabado ainda, estava todo mundo de pé, né? O irmão estava lá falando, Deus entregando a mensagem e tal. E eu fui, levantei bem quietinho. Eu falei, ninguém vai me ver. A igreja está lotada. Eu vou levantar e eu vou embora para minha casa. Quando eu estava descendo a rampa da igreja, me chega uma irmã falando, irmã, o missionário está te chamando. Porque a minha vizinha, que me conhece, ela tinha dito lá, né, que eu era pastora, mas eu fiquei bem quieta. E eles sabiam que era uma pastora que veio da Espanha, mas eu fiquei bem quieta. Falei assim, se ninguém me chamar, melhor ainda, que eu vou ficar sentada quieta aqui. E assim eu fiquei, porque eu precisava, irmãos, descansar, ser alimentada, né? Então eu estava lá, irmãos, aí eu voltei com aquela cara, né, a igreja lotada, todo mundo viu que eu fui embora. Aí eu fui lá na frente, e aí o fogo ficando, né? E aí eu fui lá na frente, o missionário falou assim, irmã, estende as suas mãos. Aí eu estendi as minhas mãos assim, ele botou as mãos assim sobre as minhas, ele me olhou assustado, e ele falou assim, a irmã sabe que a irmã tem o dom de cura? E eu falei, eu sei. E ele me olhou assustado, sabe por quê, irmãos? Era 2003, eu tinha 27 anos, agora eu tenho 37, vou fazer 38. Tava novinha, né? Magrinha, bonitinha. O irmão olhou pra mim e falou, mas essa menina com esse dom, onde já se viu? As pessoas olham pra gente e julgam, falam, mas como assim? Por quê? Porque segundo elas você tem que ter um estereótipo. E eu não sei bem que estereótipo é porque eles esperam da gente, não. Eu não sei que imagem que é essa que eles esperam da gente, não, entendeu? Pra Deus usar a gente, não. Porque Deus não tem imagem, não, meus irmãos. Ele não escolhe ninguém pela aparência, não. Não tem essa. E o irmão assustou e eu achei até engraçado. Por que muitas vezes eu não falo, irmãos? Justamente por causa disso. Porque as pessoas julgam a aparência. E isso meio que desanima a gente. Se Deus não fala, eu fico bem quieta. Às vezes eu fico quieta. Mas às vezes Deus
ultimamente as pessoas têm dito assim: a gente não vê muito cura, a gente não vê muito milagre. E eu lá sentadinha só quietinha. Porque como meu esposo falou, a gente viu muito milagre de Deus, irmãos. Muitos milagres de Deus. Meu Deus. E aí na igreja fala, e a gente fica bem quietinho. Por quê, irmãos? O Senhor nos trouxe aqui para trabalhar umas coisas na gente, para ajustar umas coisas. Final do deserto para entrar na terra prometida. Eu agradeço demais o convite, mas na verdade nós vamos voltar com o nosso ministério para lá. O Senhor Deus usou até um dos que pregou na quinta-feira para falar isso com a gente. Então, mas o mais maravilhoso é que Deus nos levou até vocês, para passar esse tempo, para ser alimentado. Quantas vezes Deus falou conosco, confirmou coisas através deles ali. Quantas vezes. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que parar de olhar as pessoas e julgar pela aparência das pessoas. A gente tem que cuidar isso, porque isso não provém de Deus. Isso é humano. E Jesus chama isso de hipocrisia. E os religiosos da época, eles criticavam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus desejava a salvação daqueles que eram desprezados e daqueles que eram rejeitados por Ele. Eles tinham raiva disso. Meu Deus. E quantos não julgam internamente aquele irmão ou aquela irmã que outrora viviam no pecado? Aleluia, Jesus. Aqueles cujos seus pecados passados foram confessados ou estão gravados em seus corpos. Nos julgamos muitas vezes melhores, porque segundo a nossa concepção, nossos pecados eram mais leves, nossos pecados eram mais light, né? Assim como os fariseus faziam, eles achavam que eles estavam muito santos, muito justo, muito limpo. Mas eu vou te dar uma notícia: aquele que acha que está muito limpo, Jesus não vem para ele não. Jesus vem para aquele que sabe que é pecador e precisa ser regenerado e transformado. Meu Deus. Glória. Meu Rei. No livro de Romanos, no capítulo 3, os versículos 23 e 24, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Todos pecaram, eu pequei, o Senhor pecou, aquele pecou, aleluia. A senhora pecou, todo mundo aqui pecou. Meu e Deus. Diante de Deus, ninguém é mais justo do que o outro, não. O meu pecado não foi mais inocente do que o seu, não. Meu Deus. E às vezes a gente olha para o outro e fala assim: ui, esse fulano fez isso, esse fulano fez aquilo, meu Deus do céu. Como se o nosso fosse pouca coisa. Jesus aborrece isso. Aleluia. Ele aborrece. Irmãos, uma certa feita. Posso continuar? Posso continuar? Eu esqueci de avisar para o pastor que minha pregação não é pequena não. Glória a Deus, aleluia. Aqui tem alimento, sobra, glória a Deus. Uma vez, irmãos, lá na nossa igreja entrou uma mulher. E depois do culto ela veio falar conosco. Ela disse assim: olha, eu recebi um panfleto desse lugar e eu quis vir aqui. Eu dei a volta nesse quarteirão não sei quantas vezes, mas eu não enxergava esse lugar. Até que eu fui pro bar da esquina. Ela disse assim: ó, eu estava passeando com o meu cachorro e o meu amante. No primeiro dia ela já falou: eu estava passeando com o meu cachorro e o meu amante. Eu estava procurando essa igreja aqui do panfleto que me deram. Eu dei a volta nesse quarteirão não sei quantas vezes. Quando eu desisti, falei para ele: então vamos tomar uma coisa ali no bar. Quando eu vejo, meu olho se abre e eu vejo a igreja. Eu falei com ele: toma aqui a cachorra, leva ela embora que eu vou ficar aqui. Aleluia, Jesus. E a gente falou amém, glória a Deus. Aleluia. Sinta-se à vontade. E ela foi indo nos cultos, até que um dia, irmãos, ela foi na frente pra gente orar. E eu comecei a orar pela vida daquela mulher. Eu não forcei nada não, eu tava pedindo a Deus para abençoar aquela mulher. Daqui a pouco aquela mulher desplomou. Vocês já pegaram uma pessoa que tem um peso morto? É horrível, você não consegue levantar não, você precisa de um monte de
desplomou assim. Eu falei, Jesus, me ajuda aqui. Todo mundo começou a ajudar, sentou a mulher, acudiu a mulher, deu uma água para ela. Enquanto a gente estava orando pelas outras pessoas, ela ficou ali se recuperando. Quando terminou o culto, a gente foi conversar com ela. A gente falou, irmã, o que está acontecendo? A irmã viu o que aconteceu, a irmã perdeu a consciência completamente. Você não pode chegar e falar certas coisas, tem que ter sabedoria. O que aconteceu? Ela sentou, aí ela começou a chorar, ela estava compungida. Irmãos, você via, ela estava contrita. Sabe aquela pessoa que estava mesmo sendo tocada pelo Espírito? Ela estava sentada ali, e aí ela começou a falar por cima, muito por cima. E ali, em nós, ela encontrou amor. Ela encontrou compreensão. E ela começou a chorar. E quando ela viu que o que ela falava, a gente olhava com mais amor para aquela mulher, ela começou a falar. Aleluia. A verdade é que eu sou uma bruxa. Eu sou a maior bruxa que tem nessa região. E ela continuou olhando para a gente. E o amor do Espírito só ia transbordando por aquela mulher. E ela começou a contar. E ela não encontrou julgamento. Ela encontrou acolhimento. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Aquela mulher começou a se abrir. E ela começou a dizer: se eu contar para vocês quem eu sou, se eu contar para vocês o que eu faço, vocês nem vão me aceitar aqui dentro. E nós dissemos: é você mesmo que a gente quer. É você mesmo que Jesus procura. É você. Meu Deus. E essa mulher começou a contar. Começou a contar. E ela disse: eu quero ser livre de tudo isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Então o pastor falou assim: você vai ter que trazer tudo. Você vai renunciar a tudo. Nós vamos destruir tudo. E você vai ser liberta em nome de Jesus. Irmãos, ela levou tanta coisa. O ambiente estava tão pesado. Eu nunca senti um ambiente tão pesado na minha vida. Eu fiquei assustada de ver aquelas coisas, mas eu não demonstrava para ela. Eu não queria que ela se sentisse mal. Irmãos, era tanta coisa espiritual que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela levou sangue, ela levou esperma, ela levou fezes, ela levou tanta coisa, ela levou o irra, ela levou o livro dela de feitiço, de quando ela ganhava, os trabalhos que ela fazia. E aquela mulher chorava, porque ela estava se livrando daquilo. O pastor começou a orar por ela, e quando estava destruindo as coisas, a mulher começou a vomitar sangue. Naquele dia aquela mulher foi liberta, o semblante dela mudou. Em nenhum momento a gente olhou para ela julgando o que ela fez, porque para Jesus não interessa o que você fez no passado. Para Jesus o que interessa é o que Ele vai fazer através da sua vida. É esses que Jesus procura, porque essas pessoas, irmãos, elas se entregam de todo o coração, porque a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Aleluia. É esses que Jesus procura, esses que Jesus quer salvar. Ele quer usar a sua vida para olhar com amor, para olhar com misericórdia para essas pessoas. Ele não quer que você olhe para ninguém julgando a aparência de ninguém, porque você não sabe o chamado daquela pessoa. Porque ninguém vem para Cristo justo, não. É Ele quem justifica. Se você tem uma vida justa, saiba que é Jesus quem te justifica. Aleluia. E você não pode se orgulhar disso. Glória a Deus. Você não pode se orgulhar disso, porque isso é graça e favor imerecido. Aleluia. Essa mulher, irmãos, essa mulher começou a buscar a Cristo. Essa mulher foi cheia do Espírito Santo. Essa mulher foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa mulher recebeu dons espirituais, irmãos. Ela traduzia as línguas que outra irmã tinha recebido. Aquela mulher estava cheia do Espírito. E a gente olhava com gozo, com alegria para ela. Mas tinha gente que falava assim: jamais, eu sei o que ela fez. Porque quando a gente fez a libertação, tinha uma obreira lá nos ajudando. Essa obreira vivia olhando para ela, julgando. Eu sei quem era
mais. Eu sei que ela colocava fezes na comida dos outros. Eu falava: minha irmã, para de ficar apontando o pecado passado dela. Essa mulher está cheia do Espírito Santo. E porque ela não foi bruxa, ela se julgava muito santa, mas ela ficava apontando o dedo para outra, ela ficava julgando o dedo para outra, ela ficava fofocando da outra. E a outra estava cheia do Espírito Santo. Ela estava igual o fariseu. Eu sou muito santo, eu não faço nada disso. Enquanto a outra, que foi resgatada do inferno, ela estava cheia da glória de Deus. É isso que Jesus quer de mim, de você. Para de olhar para o outro e ficar lembrando o passado dele. Para de ficar para o outro, olhar para o outro e ficar apontando o dedo para quem ele foi. Para com isso. Para com isso. Começa a olhar para a pessoa com os olhos de Cristo. Começa a olhar para a pessoa como ela é agora. O que Jesus pode fazer por ela e através dela. Irmãos, eu peço em nome de Jesus, cada vez que os irmãos pensarem e olhar para alguém e começar a julgar o passado dela, julgar a aparência dela, morde a língua. Lembra dos fariseus e lembra quando Jesus dizia: hipócrita, eu não me agrado de você. Isso é o que Jesus quer. Para de olhar para o outro e dizer: olha a estética daquela pessoa. Não, Deus não usa aquela mulher ali não. Deus não está com aquele homem ali não. Para com isso. Se você gosta de seguir uma tradição, se vestir de tal maneira, se vista. Deixa o outro ser livre, porque Jesus também santificou aquela pessoa. Jesus santificou aquela pessoa. Jamais Deus deixou de me usar por estar com uma calça. Você não se sente bem com uma calça? Não coloque, porque às vezes a gente realmente pensa que aquilo é um pecado. Tudo bem, se você pensa que aquilo não te faz bem, não faça. Mas não fique julgando a outra pessoa, dizendo que ela não é tão santa quanto você. Meu Deus. Jesus nos chama a olhar com amor e misericórdia, porque foi assim que Ele nos olhou. Amém. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você não merecíamos a graça e a misericórdia de Deus. Não pense que merecia, não. Não merecíamos. Mas Ele estendeu a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. E por isso nós estamos aqui. E por isso nós temos que nos alegrar. Quando qualquer pessoa que tenha feito o que for, se arrepende de todo o coração e se entrega a Jesus, temos que aceitar como nosso irmão, nossa irmã, e ajudar a que possa ser cada vez mais servo do Senhor. Não estamos aqui para julgar o passado de ninguém. Nós estamos aqui para olhar o futuro daquela pessoa. Nós estamos para projetar aquela pessoa para um futuro de glória. Amém, meus irmãos? Eu quero muito mesmo agradecer a oportunidade. Quero dizer que Deus, Ele ama cada um dos que está aqui. Deus, Ele se importa com você. Deus falou com uma pessoa que nem sabia que tinha essa igreja aqui, na quinta-feira, que ela ia estar aqui para falar com você. Aleluia. Isso é maravilhoso. Meu Deus. Isso é muito Oh, maravilhoso. Jesus. Saber que o Senhor, Ele exorta quem Ele ama. Ele corrige a quem é filho. Não é mesmo? Eu não posso corrigir o filho do irmão, mas o meu filho posso. E é assim que Deus faz. E a gente corrige porque a gente ama. Então Deus corrige a gente porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Eu quero realmente agradecer a oportunidade, voltar a dizer que nós estamos muito felizes e honrados por ter estado aqui com os irmãos. Amém? Quero pedir também que os irmãos continuem orando, né? E se os irmãos lembrarem de nós, aqueles pastores lá da Espanha, os irmãos continuem nos incluindo ou comecem a nos incluir, né, em suas orações, porque pelo que Deus tem dito, já falta muito pouco para sair desse deserto, glória a Deus. E nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para a Espanha. Nós ainda não terminamos o que temos lá, na verdade Deus não terminou o que Ele tem lá, amém? Mas uma coisa
que eu estava conversando com meu esposo, nós conversamos que todas as vezes que o Senhor nos trouxer aqui no Brasil, todas as vezes nós iremos à igreja renovada. Todas as vezes a presbiteriana renovada, ela está no nosso coração. Porque, irmãos, é tão incrível. Nós somos todos irmãos em Cristo, amém? Aqueles que fomos salvos por Jesus, regenerados por Jesus, nós somos filhos do mesmo Pai. Mas em muitos lugares que nós fomos, as pessoas, elas nos olhavam muitas vezes meio torto. As pessoas sabiam que o nosso ministério é lá fora. As pessoas sabiam que a gente ia voltar, mas parecia que a gente era inimigo. Eu falava com meu esposo, parece até que o povo está pensando que a gente veio para tomar a igreja deles. Misericórdia, eu não quero não. Eu não quero aquilo que Deus não tem para mim. A gente veio para agregar, se Deus quiser também. Se Ele não quiser também, a gente fica bem quieto. Tinha um lugar que a gente nem falava, mas Deus revelava. Aí não tem como você esconder. Mas quando a gente chegou na igreja presbiteriana renovada, irmãos, a gente sentiu um lugar gostoso, um lugar onde as pessoas não nos viam como uma ameaça, porque realmente não somos. O pastor veio falar conosco, a gente nem ia falar nada, a gente ia ficar quietinho, tão gostoso ficar quietinho ali. E o pastor veio falar, e aí a gente teve que falar. Nós somos pastores, lá da Espanha e tal. E aí, amém, glória a Deus, Ele tratou a gente com tanto carinho, com tanto respeito, que a gente falou, Senhor, é tão difícil isso? É tão difícil? E muitas vezes, o Senhor, Ele quer abençoar aquele lugar com algo. A palavra que Deus nos dá é uma palavra que Ele revela, que a igreja precisa ouvir. Aleluia, Jesus. É a palavra de um profeta. Teve uma igreja que a gente estava e Deus me deu uma palavra. Deus me mostrou que eu tinha uma maleta e eu tinha muitos tesouros naquela maleta. E Deus queria dar para aquele povo. E o tesouro era a palavra de Deus. Aleluia. Deus me deu a palavra. Os irmãos acham que eles me permitiram. Eu nem falei, eu só falei do sonho. Falei assim, ó, se for da vontade de Deus, porque Deus já tinha dado a palavra. Falei, se for da vontade de Deus, nós estamos aqui para servir. Aleluia. Mas eles não permitiram, a palavra está aqui, ó, escritinha, eles não permitiram. Glória a Deus. Deus continue abençoando aquele povo, que abra a mente e o coração deles e continue prosperando aquele povo, porque aquele povo também é o povo de Deus. Aleluia, Jesus. Eles são o povo de Deus. Talvez não entenderam o que Deus estava ali falando, mas é povo de Deus. Então, eu quero dizer que enquanto nós estivermos aqui, enquanto Deus disser, vai lá, vai ali, amém, nós iremos. Oh, glória, aleluia. Nós faremos. Oh, Irmãos, Jesus. ontem eu estava dizendo a Deus, Senhor, eu não quero fazer nada. Olha a ironia. Eu amo a ironia de Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero fazer nada. Eu estava tão mal ontem, irmãos, passei uma semana duríssima. Eu estava tão mal que eu só sabia chorar. Se quem estivesse me olhando lá de cima via que eu só chorava. Eu só chorava, porque eu estava dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero fazer nada mais. Aí vem o pastor e chama. Eu falei, Senhor, eu vou mesmo. Eu vou. Eu não quero, não era que eu queria vir aqui não, tá, irmão? Eu estava dizendo a Deus, Senhor, eu não quero fazer nada, eu quero ficar sentado só esperando a bênção chegar logo, eu não aguento mais. Mas Deus falou, vai, e eu vim, porque a gente tem que obedecer a Deus. Aleluia. Você quer, não quer, está doente, não está? Olha só como eu estou bem. Se os irmãos me vissem durante o dia, eu não parava de espirrar, minha cabeça doía, parece que explodia. Meu Deus. E aqui eu estou ótima, estou maravilhosa. Talvez quando chego em casa, né? Continue alergia, mas aqui eu estou bem, fazendo o que Deus quer. Amém, irmãos? E eu quero de verdade agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória.